Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os principais mecanismos para as empresas que querem investir em pesquisa e inovação. Então a gente vai contar um pouquinho sobre quais são os tipos, quais são as formas da empresa conseguir recursos para investir nessa pesquisa, nesse desenvolvimento, para gerar uma inovação que existem hoje no Brasil, os principais. A gente vai falar de 3 principais mecanismos nesse vídeo de hoje. Esse é um tema que a gente já abordou em uma live nossa do Instagram, mas a gente achou legal trazer esse conteúdo também nesse formato de vídeo gravado, para que fique mais claro, para que fique registrado às vezes com a qualidade melhor do que de uma live, com as informações, para vocês poderem sempre revisitar esse conteúdo. E só lembrando, antes do vídeo propriamente começar, que a gente tem tanto o nosso canal no YouTube, quanto o nosso perfil no Instagram. Nos dois a gente posta conteúdos e no nosso Instagram a gente faz lives semanais. Então, se você está interessado em saber mais sobre esses mecanismos de incentivo, sobre leis fiscais, sobre editais de subvenção econômica, sobre inovação de uma forma geral, também confere o nosso Instagram e o nosso YouTube. Então, vamos começar propriamente o vídeo. Quais são os 3 principais mecanismos que a gente vai abordar? São leis de incentivo fiscal, editais de subvenção econômica e financiamento. Essas 3 formas, esses 3 mecanismos de incentivo, de ajudar, auxiliar as empresas que querem investir em inovação. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua forma de atuação, suas vantagens e seus pontos de atenção, e que dependendo do objetivo da empresa, de como ela quer atuar, pode ser mais interessante um ou outro, ou o que a gente gosta muito, que é a combinação de mais de um mecanismo. Isso é uma forma muito importante também. E esses mecanismos são propostos pelo governo. E por que o governo dá esse tipo de incentivo, né? Por que ele fornece isso para as empresas? E a grande questão é que, com as empresas se desenvolvendo, investindo mais em inovação, investindo mais em pesquisa, elas vão gerar produtos, serviços, processos novos que vão aumentar a competitividade interna, vão gerar mais empregos, vão fazer com que as empresas cresçam, tenham maior relevância em nível internacional. E isso é muito importante para o Brasil. Então, esse investimento, esses incentivos, são um tipo de investimento no médio e longo prazo. A curto prazo também tem seus benefícios, mas quando você pensa, por exemplo, num prazo de 2, 5, 10 anos, esses efeitos são muito mais visíveis, de forma ampla, de forma geral. E o Brasil, ele tem essas formas de incentivo, mas ainda está, a gente pode dizer, um passo atrás um pouquinho de outros países, porque tem outros países que têm esses mecanismos muito mais consolidados, porque eles sabem a importância que é a relevância que tem esse investimento em inovação, em pesquisa, para o desenvolvimento como um todo, tanto da economia quanto também desenvolvimento pessoal, desenvolvimento em termos de qualidade de vida da população. Isso impacta em todas as áreas. Com as empresas gerando produtos mais inovadores, consequentemente também tem um valor agregado muito mais alto. E isso faz com que melhores salários vão ser remunerados para os trabalhadores, novos empregos, novas empresas, melhorar a balança comercial do país, enfim, os benefícios são realmente inúmeros para as empresas e países como todos que investem em inovação, que colocam a inovação como um ponto primordial. E começando pelo primeiro ponto, que são as leis de incentivo fiscal. E o que são as leis de incentivo fiscal? Elas são leis que o governo cria para incentivar, para diminuir o risco das empresas, uma vez que elas investem em pesquisa e desenvolvimento para atingir uma inovação tecnológica. Tá, o que isso quer dizer, né?
o governo ele dá um desconto no imposto que essas empresas têm que pagar para que elas, quer dizer, se elas investirem em pesquisa e desenvolvimento. E por que ele faz isso, né? Por que o governo está dando dinheiro para essas empresas? Porque ele sabe que quando você investe em pesquisa, quando você investe em inovação, tem um risco atrelado a esse investimento, tem um risco tecnológico atrelado a esse investimento. O que isso quer dizer? Tem chance dessa pesquisa, desse desenvolvimento, no final, não gerar o produto que você imaginou no início. Isso é natural do processo de pesquisa. Tem essa incerteza, tem esse grau, esse risco, que é natural. Então, para que as empresas não carreguem consigo esse risco sozinho, o governo tenta incentivar elas através, por exemplo, dos incentivos fiscais para minimizar esse risco. Então, apesar de ela estar fazendo esse investimento, uma parte está sendo paga pelo governo através desse desconto. E aí, com isso, as empresas vão tender a investir mais em inovação, a investir mais em pesquisa e gerar produtos mais inovadores, serviços mais inovadores. É claro que tem o risco da pesquisa ao final não dar certo, não correr como imaginado. Mas tem alguns pontos. Esse conhecimento que a empresa vai firmar durante esse processo da pesquisa, ela vai utilizar em outros projetos no futuro. Então não é uma coisa que está sendo perdida, é um conhecimento que ela está adquirindo e que posteriormente pode ser usada em outras questões. Tem um exemplo clássico que eu acho que eu já citei aqui em alguns vídeos, que é do post-it. Post-it surgiu como um erro. Eles estavam procurando um adesivo, uma cola que fosse de uma certa forma, mas desenvolveram uma que descolava facilmente das coisas. Então, em teoria foi um erro, mas que eles souberam aproveitar aquele erro como um produto super importante, que hoje em dia é usado amplamente. Então, a pesquisa tem essas coisas. Às vezes pode ser que não chegue no resultado esperado, mas chegue um outro tão importante quanto. E mesmo que não chegue no resultado que você estava imaginando, ou um outro, você agrega conhecimento para a sua empresa, que com certeza vai ser usado em projetos futuros. E quais leis de incentivo fiscal que existem hoje, né? A gente pode citar 4 leis e programas brasileiros hoje em dia. O primeiro, que é o mais relevante, é a Lei do Bem. A gente fala bastante para a Lei do Bem. Eu vou deixar aqui nos cards alguns links de vídeos que quem quiser aprofundar mais nesse assunto pode acessar e pode ver. Mas em termos gerais, a Lei do Bem é para as empresas, beneficia as empresas de lucro real de qualquer setor. Então, por isso é que a Lei do Bem é considerada mais ampla, porque não tem uma restrição setorial. Qualquer empresa de qualquer setor pode fazer uso desse benefício. E a empresa tem que ter uma regularidade fiscal, ela tem que investir em pesquisa e desenvolvimento e também tem que ter tido lucro no período de gastos de dispêndios para fazer uso desse incentivo. Mas esse último ponto está sendo estudado pelo governo e tem grande possibilidade de ser alterado. E aí a empresa, mesmo que ela não tenha tido lucro naquele ano, ela possa usar esse benefício nos anos seguintes. E tá, qual que é esse benefício, né? O que a empresa ganha utilizando essa legislação? O que ela ganha, a principal vantagem, o principal benefício é a redução da base de cálculo do imposto de renda dessa empresa. Então essa redução começa pelo menos em 60% e pode chegar até a 100%. Como que ela vai chegar nesse nível mais elevado? Depende se ela está contratando mais pesquisadores, mais profissionais para atuar exclusivamente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, em comparação com o ano passado. Se ela tem registro de patentes ou não, tudo isso vai contando pontos para que a empresa consiga aumentar essa redução da base de cálculo. E aí, ao final, depois que fez a redução da base, pode chegar a um desconto de aproximadamente 34% para a empresa. Então, é um valor muito significativo. Muitas empresas, o que acontece é que às vezes elas, por uma escolha,
operam no regime operam no prejuízo fiscal, né? Operam no prejuízo e aí não pagam imposto. Mas, quando elas utilizam a lei do bem, elas fazem esse uso junto com a lei do bem, elas começam a operar no lucro, o que fica muito mais interessante quando olha o balanço da empresa para um futuro investidor, enfim, é muito mais interessante. Só que por conta do incentivo fiscal, a empresa continua não tendo que pagar imposto. Então, olha que bom, né? Que interessante. Ela melhora o balanço da empresa sem ter que pagar mais imposto. Então, é super interessante. Vale muito a pena para as empresas que se enquadram nesse regime analisarem, porque muitas, às vezes, já desenvolvem atividades que podem ser caracterizadas como pesquisa e desenvolvimento para atingir uma inovação, só que não utilizam esse benefício da lei por desconhecimento, por achar que é muito burocrático, que é muito difícil, elas acabam não fazendo esse uso, sendo que elas estão deixando dinheiro na mesa, né? Com certeza vale muito a pena a empresa analisar a situação dela e, se for o caso, fazer uso desse incentivo, fazer uso dessa lei. Tem uma pesquisa que foi feita aqui, especialmente para a lei do bem, que mostra que a cada R$1 que o governo deixa de ganhar nesse primeiro momento, recolhendo o imposto dessas empresas que investem em pesquisa e inovação, né? Então, dando esse incentivo, no futuro ele chega a ganhar até R$5. Então, recolhendo o imposto dessas mesmas empresas. Por quê? Porque as empresas vão crescer, vão se desenvolver, vão gerar mais lucro e, consequentemente, vão pagar mais imposto no futuro. Então, é bom para todos os lados. É bom para o país que, com empresas maiores, com empresas melhores, que geram mais lucro, geram mais emprego, o país também vai recolher mais imposto, vai poder investir isso na população. E também é bom para as empresas porque elas vão crescer, se desenvolver e atingir novos patamares. Uma outra lei de incentivo fiscal é a lei da informática. Só que essa lei ela é voltada para um setor específico, que são da parte de informática, essa parte de comunicações. Então, as empresas que estão nesse ramo, elas também podem fazer uso de alguns benefícios fiscais, que vale muito a pena observar. Um outro programa que existe é o Rota 2030. Ele é focado na cadeia automotiva. Então, todas as empresas que englobam essa cadeia, pode ser TAI 1, TAI 2, até as montadoras, podem fazer uso desses benefícios, desses incentivos do Rota 2030. Esse é um programa que tem uma duração e que o governo tem muito interesse e que seja desenvolvido esse setor. É um setor muito relevante e que tem um valor alto, relativamente alto, né, para investimento e para incentivo dessas empresas. Então, se a sua empresa é desse ramo, está ligada de alguma forma a essa cadeia automotiva, automobilística, vale a pena dar uma analisada nesse programa Rota 2030. Ele tem diversas frentes, diversas formas de conseguir recurso, que vale muito a pena. E uma última lei que a gente vai falar aqui hoje, só para citar alguns exemplos, é o PADIS. Ele já é para as indústrias de displays e semicondutores. E aí também tem os benefícios fiscais, tem algum tipo de incentivo que são concedidos a essas empresas, que vale também a pena. Então, a gente falou um pouquinho mais da Lei do Bem, porque ela é mais abrangente. Ah, e vale lembrar um ponto da Lei do Bem que eu não citei antes, que é o seguinte: essas empresas de lucro real obtêm esses benefícios diretamente, então através da própria lei. Mas pequena e microempresas podem utilizar esse benefício de uma forma indireta, que também pode ser muito relevante para elas. A gente tem um vídeo só sobre isso, vou deixar linkado aqui também, que se você tiver interesse, vale a pena assistir. Se você for uma micro ou pequena empresa, às vezes essas empresas elas já são contratadas por empresas de lucro real e às vezes já desenvolvem atividades que podem ser caracterizadas como pesquisa e desenvolvimento. Então vale a pena ver esse vídeo, entender um pouco melhor, porque é uma ótima oportunidade de um benefício indireto. E vamos passar para o segundo mecanismo, que é os de editais de subvenção econômica. O que são esses editais? O que é isso, Laís? Os editais de subvenção econômica são recursos
Quer dizer, são editais que vão conceder recursos para as empresas, recursos não reembolsáveis, para que as empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento em uma área específica. A maioria são em áreas específicas e alguns são mais generalizados, então, para todas as áreas. E aí, como funciona? O governo ou o órgão responsável por esse edital vai abrir um regulamento, né, o edital, com toda a definição de todos os parâmetros que serão analisados. Então, qual tipo de pesquisa que ele quer promover, quanto que a empresa pode conseguir de subvenção econômica, de recursos não reembolsáveis. Só um parênteses, né? O que são recursos não reembolsáveis? São recursos que as empresas recebem e que elas não têm a obrigação de devolver, de pagar a quem tá dando esse recurso para elas. Isso que são recursos não reembolsáveis. Então, vai abrir esse edital com todas as regras, todas as peculiaridades do edital. Qual que é a linha de pesquisa, quanto que a empresa pode captar de recursos não reembolsáveis, se a empresa tem que fazer algum tipo de contrapartida ou não, enfim, todas as diretrizes que a empresa tem que seguir. E a empresa vai analisar esse edital, vai ver se se encaixa dentro da sua empresa, se é interessante, é relevante para a empresa, e aí vai escrever um projeto com tudo que ela pretende desenvolver. Então, bom, eu quero desenvolver esse projeto dessa forma, vou precisar desse tanto de dinheiro e vou utilizar desse jeito, com esse cronograma, enfim, seguindo todas as regras do edital, e vai submeter a esse órgão, vai enviar para esse órgão que vai analisar e vai avaliar se essa empresa vai conseguir esse recurso ou não. A grande questão desses editais é que normalmente é uma concorrência. Então, várias empresas vão enviar para esse órgão as suas propostas, e aí ele vai ter um valor limitado, né? Um valor de recurso limitado, que ele vai escolher quais empresas podem ou não receber esse recurso. Então, diferentemente das leis de incentivo fiscal, que todas as empresas podem fazer uso, afinal é uma lei, se você está enquadrado dentro daqueles regras da lei, você pode fazer uso, os editais de subvenção econômica já não. Tem uma concorrência, tem uma avaliação. E aí serão escolhidos alguns projetos que vão receber esse recurso. Tem editais que eles ficam abertos constantemente, são chamados editais de fluxo contínuo. Ou seja, a qualquer momento a empresa pode escrever um projeto e submeter para esse órgão. Vou citar alguns exemplos de editais de fluxo contínuo. Temos o PIP da FAPESP, que é de fluxo contínuo e para todas as áreas. E temos, por exemplo, o FINEP 2030 empresarial, que são para as empresas do setor automotivo. E aí elas também podem enviar suas propostas a qualquer momento. Temos esse tipo de editais, mas também a gente tem os editais que tem um prazo. Então, abre num dia especificado e a empresa tem, normalmente é por volta de um mês, para escrever sua proposta e enviar. E aí o órgão vai fazer essa análise de quais empresas vão conseguir esse recurso ou não. E aí a questão desses recursos não reembolsáveis é que eles são muito interessantes. Podem ser de muita ajuda para as empresas. E normalmente não tem limite da empresa, não tem porte da empresa. Qualquer empresa varia de edital para edital, mas normalmente é mais amplo, abre para um leque amplo das empresas. Então, desde pequenas empresas até grandes empresas, vão existir editais que vão contemplar elas, e isso é muito relevante. Por exemplo, a Lei do Bem, que é focada nas empresas de lucro real, normalmente são empresas de médio porte, de grande porte. E aí as empresas de pequeno porte só conseguem fazer uso com benefício indireto. Já os editais geralmente abrem para todos os tipos, todos os portes das empresas e às vezes até mais focado nas pequenas empresas, porque elas precisam mais dessa ajuda, né, dessa subvenção. E aí abre esses editais, vai ter o prazo para a empresa submeter a sua proposta, vai ter o prazo para o órgão analisar as propostas, vai ter a questão de recursos, às vezes tem mais de uma fase, então a empresa passa por uma fase, segue para a fase seguinte, tem um trâmite maior. Então, para a empresa de fato conseguir aquele recurso, às vezes o tempo que ela leva é um pouco mais longo. E aí, dependendo do que interesse da empresa, pode não ser tão interessante aplicar para editais de subvenção naquele momento.
é algo que a empresa tem que estruturar com o período anterior. Se ela estiver precisando do dinheiro, estiver precisando fazer aquela inovação naquele momento, pode ser que esses editais travem um pouco esse processo, porque tem os prazos naturais de análise, de recurso, toda essa tramitação de um edital de subvenção econômica. E aí que se torna também muito interessante para essas empresas que precisam desse dinheiro rápido, os financiamentos. Porque aí eles já são muito mais ágeis, já tem uma agilidade muito maior, não tem um prazo para a empresa pleitear aquele recurso, né? Então ela, a qualquer momento ela pode pleitear esse recurso de financiamento. E aí, tá, mas financiamento eu posso pegar em qualquer lugar. Pegar dinheiro emprestado não é mistério para as empresas, né? Assim, isso existe. Qual a grande vantagem então, nesse financiamento que você está falando, nesse terceiro mecanismo? Em que existem financiamentos que são voltados para pesquisa e desenvolvimento. E aí, esse tipo de financiamento vão ter taxas especiais, carências especiais. Então, às vezes, os juros que são cobrados para pesquisa e desenvolvimento são muito baixos. Então, às vezes, a empresa começa a pagar depois de um período significativo. O que isso permite? Permite que a empresa dê um respiro. Então, às vezes também permite até que a empresa desenvolva a pesquisa que ela quer desenvolver, tenha os produtos em mãos para depois começar a pagar. Então, esse tipo de financiamento voltado para pesquisa e inovação tem suas peculiaridades, tem suas vantagens para as empresas. E, como eu falei, eles são uma forma de obter o recurso muito mais ágil, muito mais rápida. Também não tem limite de valor. Então, por exemplo, os editais, eles vão ter um limite que a empresa pode arrecadar de recursos não reembolsáveis com aquele órgão. Já os financiamentos normalmente não tem esse limite. Então, a empresa consegue, às vezes, um recurso muito maior. Se é uma empresa grande que tem que investir em uma pesquisa que vai demandar um capital muito alto, ela pode, às vezes, pensar que o financiamento pode ser mais interessante. Então, igual eu falei, cada uma dessas mecanismos tem suas peculiaridades, suas vantagens e suas questões que têm que ser observadas. Dependendo do objetivo da empresa, pode ser mais interessante ir para um viés, ir para o outro, ou, igual eu falei, fazer um conjunto de todos os mecanismos, porque isso é o mais interessante. Com certeza a empresa pode usar os diversos vantagens de cada um em determinados projetos. Então eu vou fazer um resuminho de cada um deles. A gente falou dos 3. Os de leis de incentivo fiscal. Por que eles são tão interessantes? Porque às vezes a empresa já investe em pesquisa e desenvolvimento para atingir uma inovação e está, na verdade, deixando dinheiro na mesa, está deixando de economizar muito em impostos. E lembrando que quando você economiza em impostos, você não tem que vender nada, você já vendeu. Então, o custo que você tem normalmente para você lucrar um pouco mais, você vendendo algo, você tem que produzir, entregar, enfim, tem toda uma logística. Agora, quando você simplesmente deixa de pagar imposto, é um dinheiro que está indo diretamente para o seu lucro sem você ter nenhum tipo de gasto. Então, é muito vantajoso. Uma outra questão muito interessante dessas leis de incentivo fiscal é que elas, em sua maioria, já são pré-aprovadas. Então, por exemplo, a Lei do Bem. Você decidiu começar a utilizá-la agora, você já pode começar a usar os recursos, a fazer todo o controle interno, e aí quando for a época do imposto de renda, você já vai considerar esse benefício, porque é uma lei, você não precisa de uma pré-aprovação, você não precisa de uma aprovação, né, prévia, você já está aprovado. E aí o que acontece é que no ano seguinte você tem que enviar toda a documentação que comprove o que foi feito, o que foi desenvolvido, como que foi feito, os desafios, enfim. Depois você tem que fazer essa prestação de contas para o governo. Mas você não tem aquele prazo, você já consegue utilizar de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais instantânea. O que pode ser muito interessante se você precisa daquele produto para ontem, né? É algo muito relevante. Mas então, as leis de incentivo, elas vão conceder incentivos fiscais, descontos fiscais para as empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento, com a finalidade de atingir uma inovação. E aí tem que analisar as características de cada uma das leis para ver qual que é aquela que é mais vantajosa para você, qual que é que a sua empresa pode utilizar ou não. Tem que analisar essas questões.
O segundo ponto que a gente falou foram os editais de subvenção econômica, que também são muito interessantes porque são recursos não reembolsáveis, recursos que a empresa não tem obrigação de devolver ao governo. Mas tem que se atentar nos editais que estão abertos, nos seus prazos, no tempo que vai demorar desde a submissão do projeto até de fato a empresa estar com esse recurso em mãos, se isso é bom para a empresa ou se inviabiliza algum ponto. Tem que observar essas questões. E um ponto que a gente fala do edital de subvenção econômica é que o interessante é que a empresa já tenha em mente o que ela quer desenvolver. Então, qual projeto ela quer desenvolver, qual inovação ela quer desenvolver. E aí, ela tem isso em mente. Quando aparecer um edital que se encaixe nessa inovação que ela quer desenvolver, ela vai pleitear. Muitas empresas acabam adaptando o projeto dela, então, fazendo uma inovação, fazendo um projeto de acordo com o edital que está aberto. Mas isso não é interessante. Isso faz com que a empresa, o projeto fique muito mais fraco, porque não tem embasamento. E fica claro aos olhos de um avaliador essa questão. Então, o interessante é que a empresa já tenha o que ela quer desenvolver, o que ela quer inovar, como ela quer inovar, e aí sim ela vai olhar quais editais que estão abertos que se encaixam nesse problema que eu quero resolver, nessa inovação que eu quero desenvolver. E não o oposto, e não quais editais estão abertos, como é que eu vou fazer para ajustar um projeto para o edital. Tem que ser o processo inverso. Mas, como eu falei, são muito interessantes também, que valem a pena ficar no radar das empresas. Porque também os editais contemplam empresas de vários portes. Então, tem editais que vão desde microempresas até grandes empresas. E isso também pode ser muito relevante. E o último ponto que a gente falou foram dos financiamentos. E como é que são os financiamentos, né? Como é que eles funcionam? Os financiamentos, os recursos de financiamento para as empresas que vão desenvolver pesquisa e desenvolvimento, que vão desenvolver uma inovação, geralmente tem a taxa de juros muito reduzida e o tempo de carência elevado. Isso faz com que a empresa, às vezes, consiga já desenvolver a sua pesquisa e começar a pagar depois de um período que já está mais andando, que já tem algum resultado. Outro ponto muito interessante é que é ágil, né? É um recurso que a empresa consegue obter de uma forma muito mais simples do que, por exemplo, um edital de subvenção econômica. Então, pode ser muito interessante se a empresa quer um recurso de uma forma mais rápida e também se ela quer um recurso com valor mais elevado. Porque muitas das vezes os editais, eles têm um limite, têm um teto. E para os financiamentos, esse teto é bem elevado ou às vezes nem existe. Então esse foi o resumo, esses foram os 3 principais mecanismos. Não existem outros? Não, claro que não. Existem outros mecanismos também. Mas esses são os 3 principais, e esses são os 3 que a gente acha que a empresa tem que ficar mais de olho, tem que ficar sempre no radar dela, tem que sempre estar analisando, sempre olhando, sempre buscando mais informações, porque valem a pena. E a gente acredita que para as empresas implementarem isso internamente, ou elas têm que ter alguém dentro da empresa responsável por isso, que tenha um conhecimento, ou também contratar advogados e contadores que têm esse conhecimento e que podem auxiliar elas nesse processo de identificar oportunidades, de preparar a empresa para essas oportunidades. E esse é um dos porquês a gente faz esse tipo de conteúdo, que a gente grava esses vídeos, promove esse conhecimento, explica para o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar, porque a gente realmente acredita que mais pessoas, mais empresas, mais advogados, mais contadores, mais profissionais que trabalham com inovação, tendo esse conhecimento, sabendo que isso existe, como que pode aplicar, quais os mecanismos, quais as formas, quais as dificuldades, quais os benefícios, vão fazer com que mais empresas utilizem esses benefícios, esses mecanismos, produzam mais inovação e, consequentemente, cresçam, o Brasil como um todo seja uma referência em nível mundial em termos de inovação, porque potencial a gente tem. A gente tem muito potencial para crescer, para se desenvolver, para cada dia produzir coisas novas, produzir coisas de valor. Com certeza a gente tem esse potencial.
E às vezes por um desconhecimento, uma falta de incentivo, as empresas acabam não fazendo. Então a gente grava esses conteúdos para que mais pessoas, mais profissionais consigam ter acesso a esse tipo de conhecimento e consigam também gerar mais resultados, gerar mais inovação. O propósito da PIN é transformar pesquisas em resultados reais para as empresas e para a sociedade como um todo. Então, produzir esses conhecimentos tá alinhado com o nosso propósito, tá alinhado com o nosso porquê. Então eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Eu peço para que você curta, você comente, compartilhe com alguém, porque isso é muito relevante. Dessa forma a gente vai disseminar mais esse conhecimento, a gente vai levar para o maior número de pessoas possíveis. E quando vocês curtem, vocês comentam, a gente fica sabendo se esse conteúdo está sendo relevante nessa linha que a gente tem que produzir, ou se vocês gostariam de saber algum outro ponto específico. Isso pra gente também é muito importante e ajuda muito nas nossas definições e em como a gente passa esse conhecimento adiante. Então eu peço para que vocês curtem, comentem e sigam a gente também em todas as redes. Lembrando que a gente tem o YouTube, o Instagram, a gente também tem canal no Telegram e no WhatsApp, onde a gente divulga oportunidades existentes e fala sobre a lei do bem. Então, se você tem interesse em entrar em algum desses canais, vou deixar o link também aqui embaixo ou vai estar na bio, e aí você pode acessar esses grupos para ficar sempre por dentro das novidades que existem. Tá, joia? Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.